Olá pessoal, que bom te ver, que bom poder estar aqui junto contigo mais uma vez. Quanto tempo já que a gente não se encontra por aqui, a situação toda do jeito que tem andado ultimamente, mas que bom que ainda assim Deus nos dá esses recursos, esses meios para a gente poder compartilhar a palavra de Deus. Essa semana eu estava lembrando bastante de uma conversa que eu tive anos atrás com outro pastor, André, que foi meu mentor também, um grande amigo, um grande homem. E ele contando um pouco do nascimento da primeira filha dele. Ele tem duas meninas hoje. E ele contando como que foi aquela experiência, assim, já na maternidade, recém tinha sido parto, e aí pegar aquela criança no braço, assim, e segurar ela e a sensação daquela menina, daquela criança de ser uma coisa só com ele, assim. E a maneira como ele descreveu aquilo de ser parte dele, aquela vida ali, de ser realmente algo que veio dele e o como isso mexeu com o coração dele, como ele se importou com ela de um jeito que é como se ele estivesse cuidando dele mesmo ali, como foi forte aquela descrição, e mesmo que eu não tivesse sentido, vocês sabem que a gente não tem filhos ainda, mas parece que fazia parte de mim também, da maneira como ele estava descrevendo, como foi forte aquilo. E eu estava pensando nessa semana se um homem como André, como tantos outros, eu espero poder ser pai logo também, se homens, se pessoas limitadas do jeito que são conseguem sentir desse jeito, conseguem se importar desse jeito, imagina o próprio Deus, que é o Pai perfeito, que não tem limitação, que não tem falha, como ele se importa com a gente, como ele olha por nós de um jeito que a gente não consegue nem imaginar. E quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais a gente se relaciona com Ele através da oração, olhando para a palavra dele, conversando com mais pessoas a respeito desse Deus tão bom que a gente tem, mais a gente se dá conta do quanto Ele se importa com a gente, do quanto Ele está perto, do quanto Ele olha para nós de um jeito que não tem igual. A gente se dá conta mais e mais do cuidado que Ele tem, do quanto Ele se importa e do quanto Ele é capaz de nos ajudar também. Deus sabe quantas coisas você tem passado e em quantas áreas você precisa de ajuda também. E Ele está aqui. E Ele está aqui. E a gente se dá conta de que não tem absolutamente nada, mesmo as coisas mais pequenas, não tem nada com que Ele não se importe. E ao mesmo tempo não tem nada tão grande que Ele não seja capaz de resolver também. Ele entra em cada detalhe da nossa vida, nas coisas grandes, nas coisas pequenas, nas coisas que a gente nem se dá conta. Porque Ele é esse Pai amoroso que a gente tanto precisa. Semana passada, nos cultos em Umuarama e Paranavaí, a gente conversou sobre o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho, e essa é uma história muito rica. Eu falei para Carol, dá para ficar semanas e semanas olhando só para essa palavra. Como é rico aquilo ali. E uma história que me lembrava muito disso também e atentar um pouco pro caso de Maria ali. Maria, mãe de Jesus, ela se deu conta desse cuidado de Deus também ali na pessoa de Jesus, inclusive. E a relação que ela teve com Jesus foi algo extremamente lindo ali. Apesar de Jesus ser o filho dela, ela percebeu ali em Jesus esse mesmo caráter de Deus, que era o próprio Deus que estava ali. De alguém que tem todo o poder e de alguém que se importa também com as coisas pequenas, também com aquilo que parece não ter importância. Um dos lugares onde fica mais claro esse conhecimento que Maria tinha de Jesus foi nesse próprio casamento de Caná da Galileia. Eu quero ler com vocês essa história. Talvez você já conheça, tudo bem. Pega a tua Bíblia, acompanha essa história também. Marca, sublinha essa história, está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 2. Bem no começo, primeiro milagre de Jesus. João capítulo 2, se precisar pausar o vídeo, tudo bem. Abre tua Bíblia. Abre tua Bíblia ali, vamos ler juntos também. Olha o que Deus tem para falar para nós. João capítulo 2, do 1 até o 11. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento.
Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais, e em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Deixa eu voltar ali para o versículo 3, a parte que fala de Maria. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe então disse aos serviçais: Façam tudo que ele lhes mandar. Talvez você já conheça essa história, talvez ela seja familiar para você, talvez não. Mas ela tem muito a ensinar para todos nós. Essa fala de Maria: Eles não têm mais vinho, é uma das orações mais curtas que a gente tem na Bíblia. E dá para chamar de oração, porque oração é basicamente abrir o nosso coração diante de Deus. Estar junto dele, falar com ele, se relacionar com ele. Isso é oração. E é isso que Maria fez aqui. Percebe como foi simples, como foi rápido, como foi curto também aquilo ali. Maria não falou mais nada com ele. E ela conseguiu ter uma oração simples. E é desse jeito que deve ser a oração. A gente se complica, às vezes na igreja gostaria de chamar tantas pessoas para orar, mas tantos ficam constrangidos com isso. Quantas vezes a gente já ouviu, talvez você já tenha falado, eu sei que eu já falei também em várias situações: mas eu não sei orar, mas eu tenho vergonha disso, mas eu não sei como é que é, eu não oro direito, eu não sei as palavras certas. E a gente coloca a oração como se ela fosse algo extremamente complicado, mas não é. A oração, a boa oração, ela é simples. Maria conseguiu fazer essa oração simples, esse pedido tão singelo, porque ela sabia e conhecia o coração de Jesus. E ela sabia que uma oração simples, ela não precisa de várias coisas que a gente tem em colocar. Uma oração simples, ela não precisa explicar o problema. Maria não precisava ficar explicando o que estava acontecendo, ela sabia que Jesus já tinha noção do que estava acontecendo. Tantas vezes na nossa oração também a gente quer levar alguma coisa para Deus e a gente perde tempo e dá voltas e voltas tentando dar cada detalhe do que estava acontecendo. E não tem problema a gente contar a história, mas parece que a gente está tentando mostrar para Jesus o que está acontecendo como se fosse uma pessoa de fora, como se fosse uma pessoa estranha que não tem a menor noção da situação. Jesus sabe melhor do que você e eu, inclusive, muito melhor. Maria pôde fazer uma oração simples também, porque ela não precisava manipular Jesus, porque ela não precisava convencer ele. E quantas vezes na nossa oração o pedido ele é tão simples, ele é tão curto, ele é tão pequeno, mas a gente perde tanto tempo tentando convencer Jesus de que ele deveria fazer alguma coisa, de que aquilo é importante para nós, de que sem aquilo lá a gente não vai conseguir. Eu sei quantas vezes eu fiquei preocupado nesse último ano que está passando, a gente já tem quase um ano de pandemia agora. Eu fiquei preocupado com o salário, por exemplo, também. Se ia poder sustentar a minha, a Carol, a nossa família. Quantas vezes eu coloquei isso em oração também e ao invés de colocar de maneira sincera com Deus: poxa, eu estou preocupado, eu não sei, eu não consigo fazer mais para trazer o sustento para casa. Só que dava tantas voltas e voltas e voltas, sem perceber tantas vezes que Deus já conhecia o problema, que eu não precisava convencer ele. E talvez eu poderia viver com menos, talvez Deus estava agindo em outras situações e ele fez isso em vários momentos que eu nem imaginava. A oração simples não precisa convencer, não precisa manipular ele. Como a gente às vezes manipula outras pessoas para tentar levar elas a fazer aquilo que a gente quer.
Deus já se importa. E a gente não precisa falar para Deus como que Ele vai resolver esse problema também. E eu gosto muito de resolver problemas. Não que eu goste de problemas, mas eu gosto de resolver eles. E aparece um problema, a minha cabeça automaticamente já vai como que eu posso lidar com isso, como que eu posso resolver a situação. A Carol conta alguma coisa que ela tá passando, a gente até já discutiu isso, porque ao invés de ouvir ela, eu já penso logo uma solução. E por mais que isso ajude em vários momentos, isso me atrapalha também, porque eu acho que eu sei resolver as coisas. E eu coloco isso na oração também. O pedido é tão pequeno, mas além de tentar explicar para Deus o que está acontecendo, além de tentar convencer Ele, eu fico tentando mostrar qual é o caminho que Ele deve seguir, como se eu soubesse mais do que Ele. E eu sei que eu não estou sozinho nisso também. Quanto tempo a gente perde tentando mostrar para Deus o caminho certo? E às vezes são boas soluções, e são soluções justas, são soluções competentes, eficientes, são soluções que levam o bem até. Mas Deus é muito mais sábio do que nós. Ele pode seguir por esse caminho, ele pode seguir por outros que não tem nada a ver com aquilo que a gente imaginava. Ele é Deus. Ele pode às vezes fazer a gente esperar simplesmente porque a gente deve aprender alguma coisa com a situação. E quantas vezes isso já aconteceu também? Quantas vezes isso aconteceu na minha vida e com certeza na tua também. A gente fala para Deus que tudo é para ontem e que a gente precisa agora de uma resposta. Ele sabe quando a gente realmente precisa da resposta ou não. Mesmo que a gente gostaria da resposta imediatamente. Tem vezes que é bom, que a gente realmente precisa, tem vezes que é melhor a gente esperar. E Deus nos ensina com isso. Ele se relaciona como um pai amoroso. E acima de qualquer coisa, Ele quer nos amar, Ele quer cuidar de nós e Ele quer nos ver crescendo também. O cristão, ele leva um caminho de maturidade. Jesus não morreu por nós para a gente permanecer do jeito que a gente está. E tudo que Deus faz, Ele nos faz ajudando a crescer. Ajudando a gente a se tornar cada vez mais parecido com Jesus também. E às vezes a gente precisa esperar, e a espera faz parte desse processo de crescimento. Se você permanece o mesmo desde a sua conversão, alguma coisa está errada ali. E sim, não é agradável, às vezes dói, incomoda, ter que esperar e agir no tempo de Deus, mas Ele sabe o que é melhor. Ele realmente sabe o que é melhor. Se a gente seguir esses princípios de uma oração simples, que não precisa explicar o problema, que não precisa convencer Jesus, que não precisa apontar uma solução, nossa oração vai poder ser tão mais simples. Não dá para medir a oração pelo tamanho dela, não dá para medir pela quantidade de palavras que a gente usa, nem pelas palavras bonitas que a gente tenta usar várias vezes, especialmente se for uma oração pública na igreja ou no encontro. A oração não é medida por isso. O objetivo da oração é o relacionamento com Deus. E à medida que a gente desenvolve esse relacionamento, cresce em intimidade, conhece mais a Deus e abre o nosso coração diante dele, isso é a verdadeira oração. A gente não mede a oração pela quantidade de palavras, a gente não mede a oração pelas palavras bonitas, ao contrário, Jesus falou pra gente não seguir por esse caminho, pra gente ter cuidado para não fazer isso. Deixa eu ler uma fala de Jesus, quando ele se reuniu com seus discípulos e estava ensinando eles a orar também, mesmo que seja algo tão simples, mas existe um processo. É simples, mas não necessariamente fácil. E a gente está preso em tantos vícios que a gente aprende com outras pessoas, que a gente aprendeu da infância, coisas que a gente faz e a gente nem entende direito. Os discípulos perceberam que a oração de Jesus era muito mais simples, uma oração de verdade, de coração. E eles pediram ajuda para Jesus. E Jesus falou isso para eles, lá no Sermão do Monte, em Mateus 6. E quando forem à presença de Deus, também não façam disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show está buscando estrelato. Eu estou lendo uma versão um pouco diferente, mas melhor para a gente entender. Jesus fala, vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus, a fazer uma cena diante dele. Apenas fiquem lá tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês, e vocês começarão a perceber a sua graça. O mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar.
Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos e técnicas de vendas para conseguir o que querem de Deus. Tentam convencer a Deus. Não façam essa asneira. Vocês estão diante do Pai. E Ele sabe de que estão precisando melhor do que vocês mesmos. Com um Deus assim, que os ama tanto, vocês podem orar de maneira muito simples. Esse é o caminho de Jesus. É isso que Ele coloca para nós. Oração simples, sincera, de coração. Em que a gente fala com Deus como um pai. A gente olha para Ele como o pai amoroso que Ele é. E quanto mais a gente percebe o amor e o tamanho do sacrifício de Jesus por nós, mais a gente se dá conta do quanto Ele se importa com a gente. A gente pode chegar diante dele com aquela criança pequena que simplesmente fala para o pai o que precisa. E confia. E confia. Uma oração de confiança às vezes vai ser tão curta. Acabou o vinho. Pronto. Maria entendeu isso. E essa história está na Bíblia para a gente poder entender também. Para a gente conhecer mais a Jesus. E a gente poder ter uma relação mais sincera e mais íntima com Ele também. A primeira coisa que eu lembro dessa passagem de Jesus, de não ficar repetindo oração, não ficar fazendo aquele teatro, a primeira coisa que me vem à mente são aquelas orações com um terço, bem comuns entre católicos e em outras igrejas, também mundo afora. Aquela oração que você tem que repetir vários Pai Nossos, talvez Ave Maria, e tantas, e vem aquela penitência de 10, 15, 20 orações, como se isso fosse convencer a Deus, como se isso fosse levar Ele a perdoar a gente, como se isso fosse levar Ele a atender o pedido. Não. Não é esse o caminho de Jesus. Ao contrário. Fica muito claro aqui que isso não faz o menor sentido. Não fiquem usando repetições, não fiquem usando técnicas de oração, não fiquem tentando manipular Deus. Não é assim que funciona. Talvez isso funcione com outras pessoas, mas não é assim que deveria ser, muito menos na oração. Descansa nisso. Lembra daquela fala de Jesus, daquele chamado dele: venham a mim os cansados sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oração não é para ser peso, não é para ser um fardo, é para tirar o nosso fardo. É para a gente poder descansar na presença do Pai, para a gente enxergar a graça dele, o amor dele. Eu falei que eu lembro muito fácil dessas orações com terço, mas é muito mais fácil enxergar o problema dos outros. E é uma oração completamente errada essa, mas esse pode não ser o nosso problema. Só que não quer dizer que a gente não tenha problemas com isso também. Eu já falei bastante da maneira como eu oro, das tentações que eu tenho, de tentar explicar para Deus como se eu soubesse realmente o que está acontecendo, de tentar convencer Ele como se eu não confiasse na ajuda dele e no quanto Ele se importa comigo, de tentar apontar um caminho, uma solução, como se Ele não soubesse muito melhor do que eu, e Ele sabe. Nada disso faz sentido. Essas coisas são um sinal de falta de confiança em Deus. E esse é um problema que todos nós passamos. Como a gente tem dificuldade em confiar. Como a gente foi criado desde pequeno a ter que assumir total responsabilidade dos nossos problemas, só assumir todas as consequências, e isso faz parte de ser uma pessoa responsável, sim, mas ninguém consegue sozinho. E a gente não precisa encarar sozinho essas coisas. A gente pode confiar, a gente pode descansar. E Deus está disponível, Ele se fez disponível. Ele abriu o caminho para a gente poder chegar até Ele. E Ele ama quando a gente faz isso. Não é um peso para Ele, ao contrário, Ele é aquele Pai amoroso que ama quando a gente chama Ele. Os discípulos perceberam essa maneira simples de Jesus orar. E depois dessa fala toda, então Jesus falou: vocês podem ter uma oração muito simples, por isso orem dessa maneira. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa nossas dívidas, assim como a gente tem perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois é o reino, o poder e a glória para sempre. Esse é o modelo de oração que Jesus ensinou para os seus discípulos. Mas ele tinha acabado de falar para a gente não ficar repetindo orações.
E parece que a gente não consegue entender. Quantas pessoas já me questionaram a mim e a tantos outros, que tem tantos cultos que a gente não repete o Pai Nosso, que a gente não ora o Pai Nosso. Não é para isso que Jesus ensinou essa oração. Não é pra gente ficar usando de repetições, não é pra gente tornar ela numa tradição vazia. Quantas pessoas e quantas vezes eu já fiz isso também, de simplesmente repetir o Pai Nosso como se fosse algo mecânico. A gente nem se dá conta mais do que a gente está falando. Me deixa triste quando alguém vem fazer um pedido desses, porque fica muito claro que ele não entendeu o ensino de Jesus. Confia. A oração é para abrir o coração. A oração é simples, mas não é fácil abrir o coração. Seria muito mais fácil a gente simplesmente ficar repetindo essas coisas. Mas isso não leva a relacionamento nenhum. E tudo aquilo que Deus fez, toda a história que a gente tem relatado nas Escrituras e muito além disso também, Deus tem agido e Deus entra na nossa história para nos resgatar, para trazer a gente perto, para perto da família de novo, para tornar a gente parte da família. Você não se relaciona com a sua família repetindo as mesmas palavras todos os dias. Isso não funciona para Deus também. Chega da gente ficar usando dessas repetições. Chega de tentar transformar aquilo que Jesus ensinou num ritual, numa maneira, numa técnica de tentar convencer a Deus. Chega. Acabou já. Não é esse o caminho de Jesus. Vamos prestar atenção no caminho, no ensino, nas palavras dele. Jesus ensinou essa oração como um modelo para nós. Percebe que Jesus colocou todas as áreas da vida, todas as orações possíveis dentro de um parágrafo. De poucas palavras. E tudo aquilo que nos interessa, tudo aquilo que faz parte da nossa vida, do nosso relacionamento com Ele está ali. De apresentar os nossos pedidos, de agradecer aquilo que Ele tem feito, de pedir para Ele nos livrar do mal e da tentação, de glorificar a Deus e louvar a Deus por quem Ele é e pelo que Ele faz, de reconhecer quem Deus é, está tudo ali. E é isso que Jesus nos ensina. Pode ser simples. E tem tantas vezes que a gente vai precisar gastar horas em oração. Porque a gente realmente precisa de Deus. Mas não tentando convencer Ele, mas abrindo cada detalhe, cada área da nossa vida. Essa é uma oração de verdade. Jesus passava horas em diversos momentos. Tinha vezes que ele virava à noite porque ele precisava da ajuda de Deus. E é isso que ele nos ensina. Deus se importa contigo de uma maneira que você não imagina. Deus se importa com cada um de nós. Mesmo que você não tenha feito nada para conquistar, aliás, não tem nada que você possa fazer para conquistar esse amor dele. Ele já te ama. Ele já se importa contigo. Ele já tem cuidado da tua vida. E vai ser tão melhor se a gente seguir por esse caminho dele. Você tem uma escolha diante de você. Você pode seguir por esse caminho simples, de confiança, ou você pode continuar repetindo traduções e tentando usar de rituais e técnicas e repetições para tentar convencer a Deus. São dois caminhos diferentes. O caminho da confiança e o caminho sem fé. É uma escolha sua, você não é obrigado a seguir por nenhum desses caminhos. Mas só um caminho da confiança, que leva à intimidade com Deus, que leva à salvação, que leva à vida eterna, que leva a gente a perceber esse amor de Deus e amar Ele de volta também. Que Deus te dê sabedoria, que Deus te ajude a fazer essa escolha, não só uma vez, mas a cada novo dia. Que Deus te ajude a viver essa escolha de confiança e de amor. Que Ele te abençoe mais e mais. Amém.